Olá, como vão? Espero que muito bem, apesar de. Sejam todos bem-vindos ao canal Bom Dia Universo e da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dileni. Hoje é dia 3 de maio de 2025, sábado. Mundo Cão. Uma imagem. Abro aspas. É preciso ter coragem para entrar na arena e fazer o que precisa ser feito. Da arquibancada é muito fácil dar palpite. Fecho aspas. Pílula da verdade. Pílula da verdade número 4. O favor de pagar o que já era delas. Opção 1. Quando a inversão de valores vira estratégia jurídica. Na contestação da organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe, encontramos uma pérola de cinismo no item 50. Abro aspas. Em função do respeito e da admiração pelo mestre, a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe e seus membros assumiram desde sempre o compromisso moral de amparar a sua família, preservando-a e auxiliando-a financeiramente após a perda do pai em 1981. Nesse sentido, foram firmados os contratos discutidos nesta ação, tendo como objetivo sempre garantir situação financeira confortável à família do mestre. Fecho aspas. Vamos traduzir isso? Abro aspas. Fizemos o enorme favor de pagar às herdeiras uma pequena fração, 3%, de algo que já era delas por direito. Somos tão generosos. Fecho aspas. A verdade que tentam esconder. 100% da receita gerada pela organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe só existe graças ao método criado pelo pai delas. Elas são herdeiras legítimas. Ninguém está fazendo um favor em pagar o que é devido por direito. Se o mestre quisesse deixar seu legado para os amigos, ele teria feito isso enquanto vivo. Mas ele escolheu deixar para sua esposa e filhas. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe se aproveitou da inexperiência jurídica das herdeiras e da confiança na suposta amizade para fazê-las assinar contratos cada vez mais desfavoráveis. E depois de anos explorando o legado alheio, ainda as expulsam do movimento criado pelo próprio pai. Pergunta para reflexão. Se fosse você que deixasse sua herança para seus filhos e acontecesse com eles a mesma coisa, você continuaria sendo omisso?
princípios invertidos. Quem fala tanto em princípios deveria saber que apropriar-se do trabalho alheio e depois se gabar por pagar uma fração mínima aos verdadeiros donos é a antítese de qualquer princípio ético. A escolha é sua. Continuar acreditando em quem trata pagar o que deve como um ato de generosidade ou defender o que é justo é correto? Hashtag Pílulas da Verdade 4. Hashtag Princípios Invertidos. Hashtag Máfia Explica. Minha opinião sobre a Pílula da Verdade número 4. É melhor eu falar agora para não perder o time, ok? Ah, que texto delicioso! Parece que entramos em um universo paralelo, onde pagar o que se deve é quase um ato de caridade digno de beatificação. Imagina só a cena, abro aspas. Ó, nobres herdeiras, aceitem esta mísera porcentagem do que legitimamente lhes pertence. Vejam só nossa magnanimidade. Fecho aspas, os canalhas. É quase como se a configuração que o mestre disse que não seria chefe, que nome sugestivo, aliás, estivesse dizendo, abro aspas, olha só que bonzinhos somos, em vez de simplesmente usufruir de 100% do que o pai de vocês criou, nós, a configuração que o mestre disse que não seria chefe, na nossa infinita bondade, repassamos 3% para não ficarmos com a consciência tão pesada assim. Fecho aspas. Caiu a consciência da canalhada. E a parte de se aproveitar da inexperiência jurídica e da confiança na suposta amizade? Clássico é aquele tipo de amigo que te abraça com uma mão e com a outra pega a carteira. E depois ainda te expulsa da festa. Que nível de consideração? A pergunta final, então, é a cereja do bolo. Se fosse você, ficaria quieto? Bom, se eu, Delaney, tivesse deixado um legado e visse essa turma toda se banqueteando com ele, enquanto joga migalhas para os meus herdeiros, acho que o silêncio seria a última coisa que eles ouviriam de mim. Provavelmente o som de trovões e raios seria mais apropriado. Digo dessa forma porque estou tentando ser fina. Pílula da Verdade número 5. De escola a associação social. A metamorfose fiscal. A grande transformação. Mesmo produto, novos nomes e 0 impostos. No item 49 da contestação, a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe tenta passar uma imagem de transparência.
Abro aspas. As taxas associativas são majoritariamente revertidas em prol da conservação, manutenção e desenvolvimento das casinhas, conforme prestação de contas anual auditada por Conselho Fiscal. Fecho aspas. A história que eles não contam. Capítulo 1. A Era do Mestre. Empresa. Razão da minha vida. Instituto de Promoção de Estudos e Pesquisas. CNPJ número 1. Fidelidade. 2. Amizade. 3. Responsabilidade. 4. Paciência. 5. Prudência. 6. Modéstia. 7. Fortaleza. Abro aspas. Fortaleza. Item 7. E tinha que ser o 7. A magia começa aqui. Aliás, parece que a turma é meia sabidinha. Fecho aspas. Mestre! 8. Temperança. 9. Respeito. 10. Humildade. Item 10 é o último item. Humildade. CNPJ da origem. Atividade declarada. Abro aspas. Ensino fundamental. Fecho aspas. CNAE. Número. Abro aspas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fecho aspas. Regime tributário, pagava todos os impostos devidos. Desculpe-me pelo grito, mas você é surdo além de cego. O mestre, regime tributário, pagava todos os impostos devidos. Qual produto que ele tinha? Venda de cursos. Capítulo 2. A grande transformação. Nova empresa. Associação da organização que o mestre disse que não seria chefe. Número do CNPJ. Pretensiosos do ter. Nova atividade declarada. Abro aspas. Atividades de associações de defesa de direitos sociais. Fecho aspas. CNAE. Abro aspas. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão fácil, nunca foi tão fácil, nunca foi tão fácil e não tem ninguém olhando. Novo regime tributário. Autodeclarada isenta de impostos. Será que é aquela parte que o povo da macrosfera fala sobre o trans? No caso da organização que o mestre disse que não seria chefe, ela se autodeclarou isenta de impostos. Ela sente que paga o imposto, mas ela não paga para César. Magnânimo. Será que é isso? Não sei. Vamos analisar. Abro aspas, depois do autodeclarada isenta de impostos. Novo produto. Exatamente os mesmos cursos, agora chamados de, abro aspas, taxa de admissão das suas atividades, fecho aspas. Continua. Seguimos. A dimensão do império. 180 alunos do curso 4, que a metade não faz meio forte, igual. Eles são proprietários da organização, da configuração que o mestre disse que não seria chefe. Vou repetir, você não entendeu errado. Os 180 alunos do curso 4, que a metade não faz meio forte, eles são proprietários da organização, da configuração que o mestre disse que não seria chefe. Essa organização
que compõe 120 empresas, aproximadamente, que igual à rede de CNPJs no Brasil e exterior, que tem 40 mil alunos pagantes, estimativa. Base de arrecadação, R$200 em média de pagamento de associação. É igual ao valor mensal pago por aluno. Isso dá um montante de 8 milhões. Que é igual a uma arrecadação mensal, estimada em pegar o pato, uma arrecadação mensal estimada em 96 milhões de arrecadação anual estimada. Você paga em média R$200 por mês, certo? Certo. O valor mensal arrecadado de todos esses CNPJs é igual a 8 milhões. 8 milhões. De lucro! De lucro! De lucro! De lucro! Essa arrecadação mensal de 8 milhões está estimada em uma arrecadação anual de 96 milhões anuais. Do quê? Já sabe. O pato também sabe. Então você também tem que saber como funciona o esquema. Vamos lá. Como funciona o esquema? Um pato aqui, porque eu tenho que explicar para o pato. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe, contrata o direito de uso do método com as herdeiras, pagando apenas 3% do valor gerado. Não, você não entendeu errado. Vamos voltar com a participação especial da pandeireira. Vou repetir, porque a sua pineal está calcificada. A organização da configuração, que o mestre disse que não seria chefe, contrata o direito de uso do método com as herdeiras, pagando apenas 3% do valor gerado. Porque é para isso que você serve, seu pato! Para eles montarem no seu pescoço. Vamos lá, continuando. As cerca de 127 sedes pelo mundo não têm vínculo jurídico direto com a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe, criando uma blindagem legal. O sistema MENS Web centraliza todas as informações financeiras, permitindo o controle total pela cúpula. Todas as, abro aspas, prestações de contas, fecho aspas, serão feitas internamente e aprovadas pelo mesmo grupo que se beneficia do sistema. Enquanto isso, os altos dirigentes já protegeram seus patrimônios pessoais em empresas patrimoniais separadas. Pato, você não entendeu errado, mas eu vou repetir. Enquanto isso, os altos dirigentes já protegeram seus patrimônios pessoais em empresas patrimoniais separadas. O risco para você, o risco para você. Vamos lá. Preste atenção.
Pato que assina. Preste atenção, pato que assina. Aqui tem a pandeireira no seu cangote, te puxando para baixo, representando os altos dirigentes. Vamos lá. Se seu nome consta como diretor ou responsável por qualquer CNPJ nessa estrutura, você, sim, você, pode ser pessoalmente responsabilizado quando a fiscalização chegar. Cadê ela? Vamos. Onde está ela? Quando a fiscalização o quê? Chegar. Estimativa de potencial de multa. Entre 150 e 300 milhões. Será a foto para a capa? Não sei. Estimativa de potencial de multa. Entre 150 e 300 milhões. Pato, reflita. Se tudo é legítimo, por que mudar a classificação da atividade econômica? Se há verdadeira transparência, por que a prestação de contas é aprovada pelos mesmos beneficiários? Se você está envolvido, já verificou sua exposição legal pessoal? O tempo da verdade está chegando. Esteja preparado. Hashtag Esquema Global. Hashtag Pílulas da Verdade 5. Hashtag Verifique o seu risco. E também, para não perder o timing e sem vinheta, segue a minha ideia própria sobre a pílula número 5. A fascinante arte da metamorfose tributária. Vemos aqui uma criativa transformação digna de um conto de fadas moderno, onde uma escola, com suas prosaicas obrigações fiscais, magicamente se converte em uma, abro aspas, associação social, fecho aspas. É quase poético. Imaginemos a reunião estratégica, abro aspas. Pessoal, pagar imposto é tão século passado. Que tal nos reinventarmos? Seremos uma associação com a bandeira de lutarmos pela implantação de um mundo bem melhor. Soa bem altruísta, não acham? E o melhor de tudo, tchau, impostos. Fecho aspas. Genial! Quem precisa de varinha de condão quando se tem uma boa dose de, digamos, interpretação criativa da lei? Com licença. Interpretação criativa da lei? Foi exatamente nesse ponto que o nosso imperador do Brasil queria que seus assessores chegassem quando disse: use a sua criatividade. Foi exatamente nesse ponto. A nova raça perfeitamente entendeu e aplicou para eles. E os cursos?
Ah, eles não sumiram, apenas ganharam um novo nome, uma espécie de upgrade semântico. Agora são taxas de admissão às atividades. Fecho aspas. Bem mais exclusivo, não é mesmo? Parece até um clube secreto com mensalidades, só que com um verniz de propósito social. Claro! A cereja do bolo é a prestação de contas auditada pelo Conselho Fiscal. Deles mesmos! Que maravilha de sistema de freios e contrapesos! É como pedir para a raposa cuidar do galinheiro e ainda esperar um relatório imparcial sobre o número de baixas. E a blindagem legal com as 120 casinhas espalhadas. Uma verdadeira estratégia de mestre. Não desse. Não. Daqueles que o mestre disse que não seria chefe. Não. Se a fiscalização bater em uma porta, a resposta é um elegante, abro aspas, não conheço, nunca vi, fecho aspas. Uma tática tão eficiente que faria até um polvo se sentir com poucos tentáculos para tantas manobras. Portanto, caros envolvidos, reflitam. Se essa engenharia fiscal fosse um carro, será que passaria na inspeção veicular? Se a verdade está chegando, como diz o texto, será que ela virá de limusine ou de camburão? Façam suas apostas, claro. Com licença. Pílula da verdade número 6. Vou pegar o pato aqui. O império fiscal da organização da configuração que o mestre disse que não seria boss. Como transformar venda de cursos em atividade social isenta. Na contestação judicial, a organização da configuração que o mestre disse que não seria boss, afirma no item 49, abro aspas, as taxas associativas são majoritariamente revertidas em prol da conservação, manutenção e desenvolvimento das casinhas, conforme prestação de contas anual auditada por Conselho Fiscal e aprovada nas respectivas assembleias dos associados. Fecho aspas. Vamos investigar mais fundo. A engenharia fiscal. A origem, razão da vida do mestre original dele, CNPJ, que são os princípios. Ok. Atividade, qual que era a atividade da origem? Ensino fundamental. Senai número, abro aspas, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fecho aspas. Lembra. Qual que é a situação fiscal da origem? Pagava regularmente todos os impostos. Mestre dava a César o que é de César e a Deus o que era de Deus. Ou seja, se ele está aqui na terceira dimensão, na terra de César, ele pagava regularmente todos os impostos. E a atividade da origem era ensino fundamental. Certo? A nova disposição. CNPJ número, nunca foi tão fácil. E não tem ninguém olhando. Essa aí, qual que é a atividade deles?
abro aspas, atividades de associações de defesa de direitos sociais, fecho aspas. Número do SENAE, tia Naná e tio Nonô. Situação fiscal, autodeclarada, isenta de impostos. Mudou algo na atividade real? Não! Continuam vendendo exatamente os mesmos cursos, apenas com outro nome. Agora, abro aspas, taxa de admissão das suas atividades, fecho aspas. A estrutura global. Controle central. Os 180 alunos do curso 4, que a metade não fazem meio forte, mais rede de empresas, aproximadamente 120 CNPJs no Brasil e exterior. Sistema integrado Men's Web para controle financeiro global. Base de pagantes, dezenas de milhares de patos, ovoides, panos de chão, todos com a pineal totalmente calcificada. O que compõe essa estrutura? Dezenas de milhares de patos, ovoides e panos de chão, todos com a pineal totalmente calcificada. A dimensão financeira. Mensalidade média, R$200. Entre 160 e 250 reais, então a média R$200, certo? Base estimada de alunos pagantes, patos, ovoides, panos de chão, 40 mil pagantes. Então, em média, R$200 vezes 40 mil pagantes. Receita mensal estimada, mensal dos 120 CNPJs, 8 milhões! Mensal! Receita anual estimada. Caiu aqui a batuta, mas eu tenho outra. Tá aqui. Você não entendeu errado, mas eu vou repetir. Receita anual estimada, 96 milhões. Só de mensalidade. Potencial de sonegação acumulada. Fica aí, pato, que eu vou pegar a pandeireira. Fica aí. Potencial de sonegação estimada. Mais de 1 bilhão de reais. Potencial de sonegação estimada, mais de 1 bilhão de reais. Unidos. Fica aqui porque é para isso que você serve. Não reclama não. O risco iminente. Quando? Prestem atenção. A fiscalização identificar esta estrutura, as multas estimadas podem chegar a 150 a 300 milhões. Quando a fiscalização identificar esta estrutura, as multas estimadas podem chegar a 150 e 300 milhões. E quem vai pagar? Quem vai pagar? Atenção! Vou tirar o peso aqui do pato, que está lá há 30 anos, fazendo A1 e acreditando que está tudo no básico, seu imbecil! Vou tirar aqui o peso da pandeireira, para ver se ele ouve. Quem vai pagar essas multas? Atenção! Qualquer pessoa cujo nome conste como diretor ou responsável por qualquer CNPJ nessa estrutura. Eu vou repetir.
quem vai pagar essas multas? Que multas? Esses 150 a 300 milhões de reais de sonegação. Quem pagará? Qualquer pessoa cujo nome conste como diretor ou responsável por qualquer CNPJ nessa estrutura. Enquanto isso, há fortes supostos e possíveis indícios de que a parte da alta cúpula já protegeu seu patrimônio pessoal em empresas patrimoniais separadas. Repetirei, porque você já sabe, a gente já sabe qual é o seu problema. Enquanto isso, há fortes supostos e possíveis indícios de que parte da alta cúpula já protegeu seu patrimônio pessoal em empresas patrimoniais separadas. Perguntas urgentes. Seu nome está em algum documento oficial dessas entidades? Você sabia que pode ser responsabilizado pessoalmente por essa estrutura? A prestação de contas mencionada na contestação é aprovada pelos mesmos 180 donos do sistema? Isso seria transparência? O tempo está se esgotando. A verdade sempre vem à tona. Hashtag relógio fiscal está ticando. Hashtag pílulas da verdade 6. Hashtag proteja seu patrimônio. Agora euzinha, não tem vinheta. E a minha opinião sobre os homens com H minúsculo. Vamos lá. A saga da associação social continua. Parece que a metamorfose tributária não só é possível, como também vem com um manual de instruções bem criativo. Transformar venda de cursos em atividade social isenta é quase alquimia moderna, trocando o chumbo dos impostos pelo ouro da isenção. E a tentativa de justificar o injustificável? A velha e boa conservação, manutenção e desenvolvimento das casinhas. Imagino as assembleias dos associados. Aprovamos por unanimidade destinar a maior parte das taxas associativas para manter nossas preciosas casinhas. A engenharia fiscal aqui é tão sofisticada que farei inveja a um fabricante de Lego. 2 identidades: a original, pagadora de impostos, e a nova isenta para o mesmo produto. É como trocar a embalagem do biscoito, mas jurar que o conteúdo agora é um suplemento vitamínico. Tem acontecido muito isso nos supermercados, não é? E a rede global de CNPJs? Uma verdadeira constelação de empresas unidas pelo sistema Men's Web. O Big Brother financeiro que tudo vê e tudo controla. Imagina os relatórios chegando na casa-mãe. Abro aspas, mais taxas de admissão entrando. Nossos associados estão realmente engajados em construir um mundo bem melhor. Só que para nós, que otários! Fecho aspas. Parece até um bestiário moderno, onde a fé cega nos métodos transforma pessoas em figuras peculiares. E o risco para os diretores? Uma pequena bagatela de 150 a 300 milhões em multas.
Esse é o risco para os diretores. Uma pequena bagatela de 150 a 300 milhões em multas. Mas quem se importa com os trocados quando se está defendendo a construção de um mundo bem melhor? Para eles. Para eles quem? Quem se importa com 300 milhões de multa? Isso é trocado. Vocês não estão trabalhando para eles na construção de um mundo bem melhor? Dê lucro! Dê lucro! Dê lucro! Dê lucro! O que são? 300 de 150 a 300 milhões. Vocês têm patrimônio pessoal para isso, não é? Vocês estão trabalhando para eles com tanto afinco, defendendo. Quero ver a hora que eles sumirem e você ficar aí. Seu marido sabe disso? Sua esposa sabe disso? Melhor avisar através do vídeo. Por quê? E a alta cúpula? A alta cúpula protegendo o patrimônio. Que mente precavida. Afinal, a caridade começa em casa e se estende a empresas patrimoniais separadas. Portanto, caros diretores e responsáveis, se o seu nome estiver atrelado a essa engenhoca fiscal, talvez seja a hora de fazer uma visitinha ao seu advogado. Afinal, defender a construção de um mundo bem melhor pode sair bem caro para o seu bolso. Você não pode dizer que não foi avisado. Hashtag engenharia fiscal criativa. Hashtag associação ou escola. Hashtag quem vai pagar César. Pílula da verdade número 7. Quando o currículo fala mais alto que o parecer. Comédia jurídica em 2 atos. Ato 1. Olhe o meu currículo! Em um movimento inédito e bizarro no mundo jurídico, a parecerista contratada pela organização da configuração que o mestre disse que não seria boss, sentiu necessidade de anexar seu próprio currículo aos autos do processo. Para quem não é do meio jurídico, atenção, isso é como um médico entregar seu diploma junto com cada receita que prescreve. Totalmente desnecessário e indicativo de profunda insegurança. Pareceristas de verdade não precisam provar quem são. Sua reputação e a qualidade técnica de seus argumentos falam por si. Ato 2. Deixa eu aprender rapidinho. Como se o currículo anexado não fosse suficientemente embaraçoso, a mesma parecerista foi vista assistindo a uma aula sobre direito autoral ministrada pela advogada das herdeiras dias antes de entregar seu parecer para a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe. Traduzindo, porque a sua pineal é calcificada. Não, não é não, é confuso mesmo e técnico. E é assim que precisa ser. Acabou a brincadeira. Abaixa a brincadeira que me trouxe até aqui. Acabou. Então você vai ter que ampliar a sua mente para tentar entender. Mesmo assim, é a tradução do que foi dito acima. Vamos lá, traduzindo. A profissional contratada para defender a organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe, precisou ir estudar com a advogada adversária para entender o assunto sobre o qual daria parecer. Volta aí e ouve de novo. Perguntas que não querem calar. Quanto à organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe, pagou por um parecer de alguém que precisou tomar aulas de última hora.
sobre o tema? Se a parecerista reconhece a necessidade de aprender com a advogada das herdeiras, o que isso diz sobre a solidez jurídica da posição, da organização, da configuração que o mestre disse que não seria boss? Quem realmente entende de direito autoral neste processo? Como bem diz o ditado popular, abro aspas, diga-me com quem andas e te direi quem és, fecho aspas. A organização da configuração que o mestre disse que não seria chefe contratou exatamente o tipo de defesa que merece. Uma que precisa anexar currículo para compensar a falta de substância. Cada um se harmoniza com a frequência que lhe é natural. Resta saber com qual frequência você, sim, você quer vibrar. Hashtag Pílulas da Verdade número 7. Hashtag Currículo não ganha processo. Hashtag Máfia Desesperada. Olha, eu não vou dar minha opinião sobre o que foi descrito acima. Não quero. Mas não vou dar minha opinião, porque para mim isso é constrangedor. Ainda mais eu que vivo com o corpo jurídico. Se eu descubro que o meu advogado ou alguém do corpo jurídico deles estão indo atrás de palestras sobre tudo o que eles me imputam e que estão indo atrás de palestras com o advogado do corpo jurídico que me persegue, eu destituo esse corpo jurídico. Se eu descubro isso, eu sou perseguida, vocês sabem. E por saberem disso, por favor, comprem da loja, se puder, doem. Muito obrigada a quem doou essa semana, muito obrigada a quem comprou também da loja. Vocês viram que o vídeo saiu hoje, é um vídeo difícil, não dá mais para ficar de que, precisa ter uma seriedade, precisa saber como falar. Então eu conto também até com a sua compreensão pelo vídeo ter saído hoje. Mas voltando ao assunto, se eu descubro que alguém do meu corpo jurídico, ou meu corpo jurídico inteiro, ou um que seja, que está cuidando do meu caso, vai fazer consultinha ou vai assistir palestra com o grupo jurídico que está me processando, eu destituo esse corpo jurídico, eu vou atrás de outro. Eu perco toda a confiança. Então, esse é um breve comentário sobre o que foi exposto agora. Só que eu usarei o ocorrido, essa experiência aí deles, e falarei sobre mim, porque sobre mim eu posso falar à vontade. Vamos lá. É um hábito recorrente de quem me persegue tentar impressionar os juízes anexando seus currículos aos processos. Chegam ao ponto de usar informações pessoais para me atacar. Para vocês terem uma ideia, alegam que meu estado civil é desconhecido. Mas o que seria um estado civil desconhecido aos olhos deles? Claramente é uma tentativa de me rotular como alguém que muda de parceiro frequentemente. Como não conseguem acompanhar minhas escolhas, preferem essa classificação humilhante. Ao contrário deles, eu tenho plena consciência de quem sou e compartilho isso com vocês porque a defesa adotou exatamente a mesma tática baixa e ofensiva dos meus perseguidores. Eu vou traduzir, porque eu estou falando de mim, estou falando sobre mim, o que eu disse aqui em cima tecnicamente.
eles colocam nas peças que o meu estado civil é desconhecido. Para me humilhar. Não tem problema. Eu não me sinto humilhada, eu percebo quem vocês são. E é por isso que vocês estão só com cabeças brancas dentro de um asilo. Mesmo que eu tivesse um estado civil desconhecido, porque a frequência das minhas escolhas vocês não conseguem acompanhar. Isso porque eu estou sendo fina. Qual o problema? O local aí não é para acolher e evoluir o eu que se apresenta? Mesmo que eu fosse uma devassa, como muitas estiveram aí, e algumas protegidas por um manto se fazem de santa. Mesmo que fosse, o ser não foi procurar uma evolução através do conhecimento do mestre? Por que ao invés de vocês acolherem, vocês ficam julgando? Não é o meu caso. As pessoas me conhecem. E mesmo que fossem, as pessoas também me conhecem. Agora, eu fico lembrando, toda vez que eu leio uma peça referente a mim, e que tem lá estado civil desconhecido, para mostrar para o juiz que eu sou uma devassa, eu vejo em vocês preconceito, eu vejo em vocês racismo, eu vejo em vocês perseguição a mulheres. Mas eu não vou processá-los por isso. Eu constato que todas as pessoas que passaram aí, que vocês julgaram, ao invés de acolher, elas foram embora. E o que sobrou? O que sobrou? Um único jovem velho, que é aquele que falou sobre aquele dinheiro que não pode mexer, que eu falarei na próxima semana. Vocês conseguiram formar um único jovem velho que já está de cabelos brancos. Quem mais tem aí? Uns 2, 3 ali, uns 3, 4 lá. A maioria, os 97%, são velhos. E que não tem mais energia vital. E por eles serem cabeça branca, não atrai o que vocês mais querem e que não terão jovens daqui, do povo daqui de fora. Nem jovens com estado civil desconhecido, nem jovens normais, nem nada. Nada. A não ser que vocês abram para a diversidade. Mas aí, para abrir para a diversidade, não vai dar tempo, porque eu fiquei sabendo, e eu nem estou investindo muito em personagens, que nem para bingo, e depois de tudo que foi dito, nem para bingo isso será útil, porque esses prédios servirão para pagar as multas. Então nem bingo vai virar, tá? Mas eu tô compartilhando mudei o assunto, eu tô compartilhando com vocês que essa história de apresentar currículo, olha com quem você tá falando, eles fazem mesmo. E aí, para tentar me humilhar, eles colocam que o meu estado civil é desconhecido. Agora, pergunta minha, curiosidade. Quem que está sendo exaltada? Aquela que vocês tentaram humilhar? Ou vocês que estão passando vergonha? Na pessoa física, na jurídica, todo mundo passando vergonha. Quem? E mesmo aquele que tentou me humilhar, não tô nem aí. Porque eu tenho a minha função. E vejam vocês onde nós estamos. E falando sobre o quê?
para eu não me estender muito. Exposed em várzea. Quem quer brigadeiro de panela para comemorar? Será a foto do vídeo de hoje? Não sei. Deixa eu ver. Quem quer brigadeiro de panela para comemorar? Quem quer? Meu Deus. Meu Deus. Sensacional. Gente, eu sou boa mesmo no que eu faço. DNA, olha, tá daqui, ó. Filha do coração. Vamos lá. Vocês não se importam, não é? Vamos lá. Processo atualizado. Vitória mantida. Decisão de 30/4/2025. A juíza acaba de dar um chega pra lá na casa de repouso. Eles tentaram de tudo para mudar a decisão anterior, mas não encontraram brecha nenhuma. A justiça manteve tudo como estava. A posse do DNA sobre a casa dela desde 1999 está protegida. E ponto final! O brigadeiro de panela, ele é assim, ó. Ele não tá no ponto de você enrolar, ele fica um ponto antes, ó. Fica assim. Vou continuar. Esqueçam as tentativas da... Pera. Esqueçam as tentativas da Casa dos Artistas de impedir a entrada do DNA do mestre e de quem mais ela quiser. Como, por exemplo, eu. Claro. O direito dela de usar a própria casa é sagrado e deve ser respeitado. Gente, isso aqui tá tão bom. Um momentinho, por favor. E não para por aí. A Casa dos Artistas vai ser oficialmente notificada da boa notícia. Para eles, nem tanto. As essências que o mestre deixou para a Terra vai dar um oi para os documentos que eles tentaram usar. O asilo ainda vai ter que se explicar sobre umas cositas que não cheiram muito bem no processo. E agora o processo segue para a parte das provas, onde a verdade vai brilhar ainda mais. Resumo. A decisão anterior continua valendo. O DNA do mestre segue tranquila na sua casa. A hashtag DNA autoriza Delany continua nos assuntos mais comentados.
Alguém mais notou um certo nervosismo no lado de lá? Dizem que, como pai, ela finalizava as aulas com um sonoro, abro aspas, e ponto final, fecho aspas. E para aqueles que, como eu, ainda não viram o DNA ministrar uma aula, calma. Há dezenas de samurais trabalhando na linha de frente para que ninguém fique para trás nessa viagem de 5.000 anos. E você irá perder essa oportunidade única? Abro aspas. A não ser que você não acredite nele. Você ainda não acredita nele? Fecho aspas. Lembra do Comédia? Próxima terça-feira haverá vídeo. Eu não tenho uma outra maneira melhor de terminar o vídeo de hoje comemorando com meu mestre a vitória das filhas dele. Quem quer comer e comemorar, comer amora com brigadeiro de panela? Hã?